Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós teremos uma atividade de língua portuguesa e uma de matemática. As duas será no Aprender Sempre. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Aula 9, mural com informações sobre animais em extinção. 1. A partir da pesquisa que fez sobre o animal em extinção, você escreverá dois textos, um verbete de enciclopédia apresentando as informações encontradas e, para completar, outro texto no modelo Você Sabia Que. Procure escrever uma boa curiosidade sobre o animal pesquisado. Esses textos serão organizados em um mural sobre animais em extinção no Brasil. Então é esse, pessoal, o que a gente vai fazer? Lembram aquela pesquisa que a gente fez nas páginas anteriores? Que a gente pesquisou o animal em extinção, que o professor até falou do boto no vídeo, que a gente colocou as características físicas, a alimentação, filhotes, localização, motivo para estar em extinção, curiosidades. Lembram o que a gente fez? Caso você não estiver lembrado, retorne para os últimos vídeos que o professor enviou para você procurar a pesquisa. Então, pessoal, para a gente escrever o verbete de enciclopédia, nós usaremos algumas informações sobre essa pesquisa para escrevermos um verbete que vai descrever bem brevemente esse animal. Por quê? Quando a pessoa pesquisar boto cor-de-rosa no dicionário, ela precisa encontrar informações sobre esse animal. Ela não precisa encontrar todas as informações, mas pelo menos o básico, o mínimo, para ela conseguir saber o que é esse boto cor-de-rosa. Então a gente tem várias opções. Golfinho, de água doce, que se alimenta de peixes. Ou então você pode colocar mamífero de cor rosa, que vive na Amazônia e que está ameaçado de extinção por causa da pesca. Tem várias maneiras que você pode escrever um verbete para contar o que é o boto cor-de-rosa. Então, no verbete de enciclopédia, você vai colocar o que é o boto cor-de-rosa, o que é o lobo-guará, o que é o animal em extinção que você pesquisou. Depois, na próxima página, você vai ter o Você Sabia Que. Aí você vai continuar o Você Sabia Que com a curiosidade que você pesquisou. Então você pode colocar, por exemplo, você sabia que os golfinhos são muito inteligentes? Ou então você sabia que os golfinhos vivem em águas muito escuras, mas eles ainda convivem com outros animais? Ou a curiosidade que você encontrou sobre o boto ou os outros animais em extinção. Então aqui você vai colocar a curiosidade no Você Sabia Que. Depois, na 2, pessoal, você vai escolher um dos textos para fazer um desenho caprichado sobre o animal. Então você pode escolher ou o texto que você descreveu o animal, que você contou sobre ele, o que ele é, ou da curiosidade. E aí você vai fazer um desenho sobre ele. Agora, pessoal, vamos para a de matemática. Sequência didática 3, modalidades esportivas. Maria Eduarda, Leandro, José e Júlia gostam de praticar esportes e pesquisar as regras de diferentes modalidades esportivas. Além disso, eles sabem que muitos conhecimentos matemáticos são necessários para o perfeito entendimento das regras. Aí depois nós teremos as aulas 1, 2 e 3. Os recordes nos saltos em distância. Leia o texto e informações sobre salto em distância para resolver as atividades. Pessoal, antes da gente ler o texto, o professor vai explicar uma coisinha para vocês. Os números com vírgula, pessoal, nós temos uma maneira correta de lermos. Nós temos os números que vêm antes da vírgula, que são chamados de números inteiros. Então, por exemplo, 3 seria o que a gente conhece por unidade. E aqui a gente fala que são 3 inteiros. Por quê? O que vem depois da vírgula vai ser menor que uma unidade. Porque, vai ser menor que 1. Como assim, professor? Vamos pegar o exemplo do dinheiro. Nós temos R$1, R$2, R$5, que são todos inteiros. Só que aí a gente começa a ter as moedas de 50 centavos, de 25, de 10 e até de 5. Todas essas moedas valem menos que R$1. Então elas são menores que R$1. E como que a gente escreve essas moedas na hora de fazer a conta?
usando a vírgula. Porque pensa esse quadrado como se fosse R$1. 50 centavos é a metade desse quadrado. 50 centavos vale a metade de R$1. Então, por isso que vem depois da vírgula, porque não é inteiro. Então, o nome que a gente vai dar vai de acordo com a posição. O primeiro número depois da vírgula são os décimos, porque pensa no de 10 centavos. E depois vem os centésimos, que seria a moeda de 5 centavos. Então, 3 unidades, 3 inteiros e 58 centésimos. Se fosse só o 5, seria 3 inteiros e 5 décimos. Então, agora para o texto. Informações sobre salto em distância. O salto em distância é uma prova do atletismo em que o corredor deve correr uma distância, dar um impulso com um dos pés antes de uma faixa delimitadora e saltar em uma caixa de areia, buscando atingir a melhor distância possível. A prova masculina é praticada desde 1896 nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga e em 1948 teve início a prova feminina. Em 1901, o atleta irlandês Peter O'Connor saltou 7 metros e 61 centímetros, ou 7,61 metros. E essa marca é reconhecida como o primeiro recorde mundial pela Federação Internacional de Atletismo. Em 1991, na cidade de Tóquio, o norte-americano Mike Powell saltou 8 metros e 95 centímetros, ou 8 inteiros,95, ou 8 inteiros e 95 centésimos de metros, tornando-se recordista mundial. Essa marca não foi superada até os dias atuais. A recordista mundial feminina é Galina Kryakova, da União Soviética, que saltou 7,52 metros em 1988, na cidade de Leningrado. Então, pessoal, aqui é um texto que vai contar um pouco sobre o salto em distância. E agora, nas atividades, a gente vai fazer o seguinte. Na primeira, a gente vai escrever por extenso os anos que estão registrados em algarismos no texto. Então agora, pessoal, a gente vai procurar os anos. Nós temos o ano de 1896, nós temos o ano de 1948, nós temos o ano de 1901, e nós temos o ano de 1991 e o ano de 1998. Vocês escreverão esses 5 que o professor circulou por extenso. Então vocês vão escrever 1948 em palavras. Agora 2, pessoal. Resolva os problemas considerando as informações apresentadas no texto. Há quantos anos foi registrado o primeiro recorde mundial da prova masculina em salto e distância? Então, em 1901, o atleta irlandês Peter O'Connor saltou 7,61 metros. Então esse foi o primeiro, 1901. Nós estamos em que ano mesmo? Isso, nós estamos em 2021. Então a conta que nós faremos aqui, pessoal, é a seguinte: 2021 menos 1901. Lembrando, pessoal, aqui 0 não consegue tirar o 9. Então a gente precisa pedir emprestado ali do 2, tá bom? Então façam a conta e depois anotem o R de resposta. Em qual ano que foi o primeiro recorde? Ou melhor, há quantos anos foi o primeiro recorde? Aí agora na B. Faz quantos anos que Mike Powell tornou-se recordista mundial ao saltar 8,95 metros? Ele fez isso, pessoal, em 1991. Então vamos colocar, 2021 menos 1991. Pessoal, o professor vai ajudar vocês aqui um pouquinho. Por quê? 1 menos 1, a gente consegue fazer. Quanto que dá? Se eu tenho 1 e tiro 1, isso dá 0. Só que agora, pessoal, olha aqui. 2 não consegue tirar 9. Por quê?
Se eu tenho 2 palitos, eu não consigo cortar 9, vai ficar faltando. Então, eu precisaria pedir emprestado. Só que olha o número que eu tenho aqui. Eu tenho 0. Eu não tenho unidade, não tenho dezena, não tenho centena para pedir emprestado. Então, o que a gente faz nessa situação? Primeiro, a gente vai pegar emprestado para o 0. Porque esse 0 precisa ficar o 10. Então, ó, o 2 do milhar corta, fica 1. E aqui a centena ficou 10, no caso 1000. Aí eu vou... Agora sim eu posso cortar, porque esse 10 vai ficar 9 e o 2 vai virar 12, ó. Coloquei aqui os risquinhos que faltavam. Agora sim eu posso fazer a conta. 12 menos 9, 9 menos 0, 1 menos 1. Ou melhor, 9 menos 9, 1 menos 1. Aí a C, pessoal. Há quantos anos foi registrado o recorde mundial da prova feminina de salto em distância, obtido pela atleta Galina Krystalkova? Então aqui, pessoal, o ano que ela obteve o recorde foi 1988. Então a conta que nós faremos aqui é 2021 menos 1988. Lembrando, pessoal, aqui nós teremos que fazer várias contas de emprestar. Então, por exemplo, na hora de eu pedir emprestado para o 1, o 2 vai ficar o 1 e aqui 11. Só que aí depois eu vou ter que pedir emprestado do 2 para o 0 ficar o 10, e depois o 10 vai ficar 9, e o 1, que ficou aqui, vai ficar 11. Então prestem atenção nessas continhas de emprestar para a gente fazer as contas. E lembrando, pessoal, a gente vai fazer só até a atividade 2, tá bom? A 3 é para outro dia.